E nós estamos aqui com o consultor financeiro e de investimentos, mestre em economia, Gregório Matias, para falar sobre este assunto. Boa tarde, Gregório. Tudo bem com você? Oi, Neila. Boa tarde. Prazer estar aqui. Boa tarde, ouvintes. Prazer é nosso, Gregório. E eu queria uma análise sua sobre essa decisão do Copom ontem e o impacto, né? Eu já comecei falando dele, das empresas do varejo renegociando dívidas, Banco do Brasil, Caixa Econômica reduzindo as taxas para o crédito consignado. Já tem um impacto positivo, não é, Gregório? Sem sombra de dúvida, Neila, essa redução de juros, depois de tanto tempo com a política contracionista muito grande, acaba que dá uma sinalização muito positiva aí para os próximos períodos, né? Principalmente em relação ao crescimento econômico. Mas eu acho que talvez o positivo principal não seja nem a questão da redução de meio ponto percentual na taxa de juros, mas a forma como se deu. Ele se deu após uma longa resistência, até tendo enfrentamentos públicos entre o Poder Executivo, os membros do Ministério da Fazenda e Presidente da República, e o Presidente do Banco Central. Então, teve essa resistência à redução de taxa de juros, veio com a decisão que mostra que teve discussão efetiva, foi longe da unanimidade, na verdade foi um placar bem acirrado, 4-5, né, onde o desempate se deu pelo Roberto Campos Neto, que é o presidente até então, meio que desafeto do presidente da República, não digo desafeto, mas pelo menos demonstrava muita satisfação publicamente, e vem, além de tudo, com a convicção de que, isso foi no comunicado, olha, estamos baixando os juros de forma mais efetiva nesse primeiro momento, porque realmente as expectativas estão ancoradas. Então, quando eu falo que mais positivo foi a forma da redução do que propriamente a redução, isso se dá basicamente porque demonstra que Banco Central independente funciona, só vai ter efetivamente redução de taxa de juros se o Comitê de Política Monetária estiver convencido de que as expectativas e que a inflação futura está ancorada, está convergindo à meta, então já está próximo da meta. Isso traz uma segurança institucional muito grande para o país, certo? Então, acho que o Gregório, sim, o ponto positivo é assim, teve um embaixo, mas só saiu quando estava ancorado. E você usou esse termo, eu queria que você explicasse o que é essa ancoragem, né, da taxa de juros. A ancoragem da expectativa da inflação, basicamente, ocorre o seguinte: as pessoas elas tomam decisões baseadas nas expectativas que elas têm de inflação futura. Se você acha que os preços, as pessoas de uma forma geral acham que os preços vão subir mais no futuro, eles já se antecipam o movimento e já trazem um quê de inflação para hoje, né? Então, assim, um empresário, ele não deixa para reajustar os preços quando efetivamente ocorre um cenário de inflação. Ele reajusta já hoje se ele tem a certeza de que os custos deles vão subir. Então, quando a gente fala de ancoragem, que é basicamente isso, é basicamente o seguinte: as expectativas de mercado para a inflação futura estão convergindo para a meta, ou pelo menos dentro dos limites, né, que a política monetária determina, né, 3,25 esse ano, 3% de meta no próximo ano de inflação, com as bandas superiores e inferiores. Enfim, essa redução tem consistência para seguir entre um programa de equilíbrio da economia, reduzindo taxa de inflação, reduz taxa de juros, é isso? Basicamente isso foi claro no comunicado do Banco Central, né? Assim, volto a dizer, o placar foi apertado, foi acirrado, com desempate lá do presidente, possivelmente, e o que se fala a gente tem ainda núcleos elevados, né, de inflação, que são aqueles principais itens mais voláteis, desculpa. A gente tem ainda um cenário inflacionário de fora, né, que tem sido combatido também pelos bancos centrais de fora. Isso a gente tem um quê de importação de inflação também para cá. E o Banco Central disse, olha, mas apesar de tudo isso, a gente vê que está tendo desaceleração econômica, que está tendo redução nos preços efetivos, e, diante desse cenário, 5 decidiram por votar a favor da redução de meio e 5 optaram por votar, e 4 optaram por votar em 0,25. Ganhou 0,5%.
Só para fechar nossa entrevista, expectativa de inflação menor, mas a nossa inflação não é uma inflação de demanda, Gregório. Então, essa pressão toda das taxas é viável, porque a redução 0,25 ou 0,5 ponto percentual não é tão grande assim, né? Convenhamos, ela é uma sinalização. Depende, Neila, porque assim, quando a gente olha as curvas de juros futuros, por exemplo, um empréstimo de 5 anos, ele não é taxado em termos de taxa de juros pela Selic de hoje, né? Na verdade, o que vai servir é a curva de juros que está há 5 anos. Então, quando a gente vê uma queda mais significativa, eu sei que hoje é meio ponto, significativo significa pouco, mas as curvas de juros, na estrutura que a gente fala que são futuros, eles retornam muito mais forte. Então, isso traz um impacto muito positivo na economia. Além do seguinte, eu volto a dizer, se o juro caiu é porque tem expectativas de que o cenário inflacionário vai melhorar. Isso, no contexto geral, é bom. Que coisa boa, Gregório. É isso, né? É tentar agora ver um cenário melhor para a economia no segundo semestre. Gregório, muito obrigada pela entrevista. Nada, Neila. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com o economista Gregório Matias.